Fala galera, eu sou Eduardo Nunes, eu quero compartilhar uma mensagem com você sobre crescimento espiritual. Eu creio que vai ser uma mensagem muito pertinente para a sua vida com Deus. Eu queria começar a falar de Salmos 1. O Salmos 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Então esse Salmos 1 fala de um homem justo, que ele está plantado junto às águas vivas, e tudo que ele faz prospera, e as suas folhas não caem. Ele dá fruto na estação própria. Esse é um Salmos profético para a minha vida e para a sua vida. Você foi chamado para estar na presença de Deus, para crescer, para dar frutos e ser um justo perante a palavra de Deus. O segredo desse justo e dessa árvore era simplesmente o lugar que ela estava plantada. Se ela estivesse plantada em um lugar diferente, talvez ela não desse os mesmos frutos, talvez as folhas dela fossem cair, mas ela estava plantada junto às águas. O que isso quer dizer para mim e para você é que nós precisamos estar plantados na presença de Deus para que nós venhamos crescer espiritualmente. Se você é cristão, existe uma semente que já foi plantada dentro de você, e essa semente se chama Reino de Deus. O que vai determinar o crescimento dessa semente na sua vida é a qualidade do seu solo e aonde você está plantado. Se você pegar duas sementes exatamente iguais, com o mesmo DNA, que dão o mesmo fruto, e plantar uma em um solo fértil e a outra no deserto do Saara, somente aquela que foi plantada num solo fértil vai dar fruto. E isso para mim e para você é muito importante, porque nós precisamos determinar o crescimento espiritual da nossa vida, nós precisamos estar plantados na presença de Deus e purificar o nosso solo espiritual para que o reino de Deus venha crescer dentro das nossas vidas. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus quando havia de vir o reino de Deus, ele disse que ele não estaria ali e a gente não iria ver o reino vindo com aparência visível, porque o reino está dentro de nós. Dentro de você existe uma semente com todo o DNA do reino, e a qualidade do seu solo e aonde você está plantado vai determinar o crescimento dessa semente. Mateus 13, versículo 1 a 8 diz que naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em terra boa e deu fruto, uma semente produzindo a 100, a outra a 60 e outra ainda 30 por um. Essa passagem é extremamente relevante para as nossas vidas, porque Jesus ele fala dos 4 diferentes tipos de solo que pode existir em nossos corações. O primeiro é aquela semente que caiu à beira da estrada, o segundo é aquela semente que caiu nas pedras rochosas, o terceiro tipo de solo é aquele que caiu entre os espinhos, e o quarto tipo de solo é o solo fértil, que eu creio que é o solo da sua vida e da minha vida. Mateus 13,19 fala que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então o primeiro tipo de solo é o solo que ele é caracterizado pela falta de entendimento. É alguém que ouve a palavra, mas não entendendo, o maligno vem e rouba aquilo que foi semeado pelo Senhor. A gente só consegue desfrutar daquilo que a gente entende no reino espiritual. Oséias 4 diz que o meu povo foi perecido porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento do Senhor é o que vai expandir os nossos corações para que o reino de Deus seja estabelecido nas nossas vidas. Tiago capítulo 1, 21 fala que pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Quando Tiago ele escreve essa carta, ele começa a falar para os irmãos. Então aqui ele já está falando para pessoas que foram convertidas, pessoas que fazem parte da família espiritual de Deus,
mas ele fala que a gente precisa receber a palavra mansamente, com mansidão, para que essa palavra seja poderosa para salvar a nossa alma. Essa palavra salvar no original sozo significa tornar completo ou restaurar ao plano original. Então Tiago está falando que a gente precisa receber a palavra mansamente para que a nossa alma seja restaurada ao plano original de Deus. Então a palavra de Deus, através do Espírito Santo, tem o poder de reformular toda a sua mentalidade para que a gente possa receber os princípios de Deus, tornando o nosso solo infrutífero em um solo fértil. A maior característica de uma pessoa apaixonada por Jesus é se essa pessoa está realmente apaixonada pela palavra de Deus. Eu tenho muitas dúvidas de pessoas que falam que estão queimando por Jesus e não amam a Bíblia da maneira que Jesus a ama. Existe um salmos que eu amo muito, esse salmos é Salmo 119, versículo do 9 ao 11. A palavra de Deus diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração eu te busco e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o salmista diz em Salmo 119 que a palavra de Deus é um grande instrumento para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Todas as vezes que Jesus ele foi tentado pelo diabo, ele respondeu dizendo: está escrito. Então, tendo a palavra viva no nosso coração vai fazer com que a gente seja firme na presença de Deus, conseguindo permanecer mesmo mediante todas as tentações e provações do inimigo. Você só estará em chamas pela presença de Deus se você estiver sedento pela sua palavra. Uma profecia ou um momento de adoração não é o suficiente para fazer com que você permaneça na presença de Deus. Em meio às tentações e às dificuldades do dia a dia, você precisa ter a palavra viva dentro do seu coração para que você permaneça nele, sendo uma árvore plantada junto ao ribeiro. Às vezes eu vejo pessoas que receberam tanto de Deus através de uma profecia ou de um momento de adoração, ou até mesmo um encontro com a pessoa de Jesus, mas depois de algum tempo eles se afastam do caminho de Deus. E a minha resposta para isso é que essas pessoas precisam estar firmadas na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e entender é o primeiro passo para que a gente seja um solo fértil. O segundo tipo de solo é aquela semente que foi plantada em um solo rochoso e ela cresce, só que ela não tem raiz suficiente, ela seca por causa do sol. Quando Jesus ele explica acerca desse tipo de solo em Lucas capítulo 8, ele diz no versículo 13: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com grande alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. Se você não tiver profundidade em Deus, você não vai conseguir permanecer na presença dele nos momentos de tribulação, porque a sua alma vai procurar descanso e refúgio em alguma coisa que não é ele. A semente que foi plantada em um solo rochoso é aquela pessoa que recebe a palavra ou tem um encontro com Jesus e ela sai cheia da alegria, só que ela não consegue permanecer no meio das dificuldades e tribulações da vida. Muitas vezes os nossos maiores desafios serão permanecer na presença de Deus em meio às dificuldades e tribulações. Quando a gente consegue permanecer em Deus no meio de todas as dificuldades da vida, isso realmente prova que você está firmado na pessoa de Jesus. Tiago 1, versículo 2 a 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo e alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Tiago diz que a gente precisa encarar as provações com grande alegria para sermos maduros e completos em Deus. As provações elas vão apontar para você todas as rochas do seu solo espiritual para que o reino de Deus possa crescer mais profundo. Mesmo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente precisa saber que Jesus já venceu todas as nossas tribulações, entender que a nossa raiz precisa ser mais profunda e retirar todos os lugares de descanso da nossa alma que não são Jesus Cristo. Mesmo Jesus, ele aprendeu através das provações. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele aprendeu através do sofrimento e se tornou completo para ser o salvador das nossas almas. As provações vão esticar o seu potencial para que você conquiste tudo aquilo que Jesus te chamou para ser. Eu lembro no ano passado, enquanto eu fazia um trabalho missionário em Moçambique,
Eu estava passando por um momento de enfermidade. E eu falava, Deus, o Senhor me chamou para ser um missionário aqui em Moçambique, para orar pelas vidas, para trazer cura, para trazer salvação sobre essa nação. E eu passo por essa enfermidade, já fui em vários médicos e ninguém conseguia descobrir o que era. Eu lembro do momento onde eu ajoelhei no meu quarto, orei para Deus, e eu lembro de orar para Jesus e não ouvir nada, e então eu abri a palavra de Deus em Atos 8, versículo 3 e 4, como se fosse uma roleta russa. E eu li que enquanto Saulo ele perseguia os cristãos, eles se dissiparam, levando o evangelho por toda parte. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Ele disse que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, somente atingiu o potencial completo que eles tinham quando eles foram assolados pelas tribulações dos fariseus. Então eu não quero falar para você que você vai ter uma vida fácil, uma vida completamente tranquila em Jesus, mas você vai passar por tribulações muitas vezes, mas ela vai apontar para você as rochas do seu coração que precisam ser retiradas para que você possa crescer em profundidade no Espírito Santo. Abraão ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de nações, mas a mulher dele não poderia ter filhos. E a palavra de Deus fala aqui em Romanos 4:20, Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Em meio a todas as provações, ele conseguia olhar para Deus, dar glórias a Deus, e aquilo foi superando todas as dificuldades que ele estava vivendo. A adoração é a maior ferramenta para que você possa suportar as tribulações. Toda vez que você adora a Deus, você tira os olhos daquilo que é terreno e começa a olhar para Jesus Cristo, e a sua raiz espiritual começa a ir mais profunda, desviando de todas as rochas, e o seu solo vai sendo purificado através da adoração. Em Mateus 13:22, Jesus ele começa a explicar acerca do terceiro solo, aquele que a semente caiu entre os espinhos, ela cresceu, só que ela não conseguia frutificar porque ela era sufocada. Jesus diz que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus está falando aqui que esse terceiro solo, o solo espinhoso, é uma pessoa que vive em conflito de prioridades. É uma pessoa que ela já ouviu a palavra, ela já entendeu, talvez ela já passou pelas tribulações, mas ela está sendo conflitada pelos prazeres terrenos. Em Mateus 19:21, quando aquele jovem rico ele vem para Jesus, ele pergunta o que ele precisa fazer para ser perfeito. Jesus ele fala assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Jesus não queria que aquele jovem fosse mais pobre, ele queria que ele fosse livre. Jesus estava apontando para aquele jovem todos os espinhos do coração dele que impediam o crescimento do reino de Deus. Provavelmente a paixão pelo dinheiro era o espinho do coração daquele jovem rico. E Jesus estava apontando para aquele jovem com muito amor o que ele deveria fazer para que ele seguisse Jesus em plenitude. Colossenses 3:1, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. E eu não estou aqui falando de pecado, eu estou simplesmente falando de decisões e escolhas, talvez coisas que não são pecado, mas aquilo que não envolve o melhor de Deus para a sua vida. Às vezes a gente precisa simplesmente abrir mão daquilo que é bom para poder receber o melhor de Deus sobre as nossas vidas. O jovem rico, ele preferiu permanecer com os espinhos no coração a seguir os caminhos de Jesus para a vida dele. Eu creio que a nossa geração é aquela que vai abrir mão de tudo para que a gente possa viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Jesus ele fala sobre o solo fértil em Mateus 13:23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Eu creio que esse é o solo que Deus está te convidando para guardar no seu coração e guardar no meu coração. É um solo que ouve a palavra, compreende e dá fruto a 30, 60 e 100 por um. Esse solo representa uma pessoa que ouviu a palavra de Deus e a entendeu, que conseguiu permanecer durante todas as tribulações e provações, e uma pessoa que conseguiu abrir mão de todos os prazeres e deleites da vida. Jeremias 17:7 ilustra uma pessoa que é um solo fértil. Diz que o bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor e suas folhas são sempre verdes. E no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto.
A semente do reino de Deus que foi plantada no seu coração precisa se tornar essa árvore que se alimenta diretamente da presença de Deus, tem raízes profundas e inabaláveis e mesmo em meio a temporadas de tribulações não deixa de dar fruto. Esse é o convite de Jesus para que você venha purificar o seu solo espiritual, cresça, dê frutos em todas as áreas da sua vida, em todas as temporadas.